Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 19, verso 8. Nessa altura, todas as grandes mentes e pensadores, acompanhados por seus discípulos, junto com sábios que podiam santificar um lugar de peregrinação simplesmente por suas presenças, ali chegaram, alegando fazer uma jornada de peregrinação. Significado: quando Maharaj Parikshit sentou-se às margens do Ganges, a notícia espalhou-se em todas as direções do universo, e os sábios de espírito aberto, que puderam perceber a importância da ocasião, chegaram todos ali, alegando uma peregrinação. Na verdade, eles vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit, e não para tomar um banho de peregrinação, porque todos eles eram competentes o bastante para santificar os lugares de peregrinação. Os homens comuns vão aos locais de peregrinação para purificar-se de todos os pecados. Assim, os locais de peregrinação sobrecarregam-se com os pecados dos outros. Mas quando esses sábios visitam os sobrecarregados locais de peregrinação, eles santificam os locais por suas presenças. Portanto, os sábios que vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit não estavam muito interessados, como os homens comuns, em eles mesmos se purificarem. Mas sob a alegação de banhar-se naquele lugar, eles vieram para encontrar-se com Maharaj Parikshit, porque podiam prever que o Srimad Bhagavatam seria falado por Shukadev Goswami. Todos eles queriam aproveitar-se da grande ocasião. Versos 9 e 10. De diferentes partes do universo, ali chegaram sábios, como Atri, Tyavana, Sharadwan, Arishtanemi, Brigu, Vashishta, Parashara, Vishvamitra, Angira, Parashurama, Utatya, Indrapramada, Idmavahu, Medhaditi, Devala, Aristeshana, Bharadvaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Orva, Kavasha, Kumbhayoni, Dvapayana e a grande personalidade, Narada. Significado: Tyavana, grande sábio e um dos filhos de Brigu Muni, nasceu prematuramente quando sua mãe, grávida, foi raptada. Tyavana é um dos 6 filhos deste pai. Brigu, quando Brahmaji estava executando um grande sacrifício em favor de Varuna, Maharishi Brigu nasceu do fogo sacrificatório. Ele era um grande sábio, e Puloma era sua esposa muito querida. Ele podia viajar no espaço como Durvasa, Narada e outros, e costumava visitar todos os planetas do universo. Antes da guerra de Kurukshetra, ele tentou parar a batalha. Às vezes instruía Bharadvaja Muni sobre evolução astronômica, e é o autor do grande Brigu Samhita, o grande cálculo astrológico. Explicou como o ar, o fogo, a água e a terra geram-se do éter. Explicou como o ar no estômago funciona e regula os intestinos. Como um grande filósofo, ele estabeleceu logicamente a eternidade da entidade viva, Mahabharata. Era também um grande antropólogo, e a teoria da evolução foi explicada por ele há muito tempo atrás. Era um propositor científico das 4 divisões e ordens da sociedade humana,
conhecidas como a instituição Varnashrama Dharma. Converteu o rei Kshatriya Vitahavya em Brahmana. Vashishta, ver Srimad Bhagavatam 1.9.6. Parashara, neto de Vashishta Muni e pai de Vyasadeva. É filho de Maharishi Shakti e sua mãe chamava-se Adrishyati. Ele estava no ventre de sua mãe, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. E de dentro do ventre da mãe, ele aprendeu os Vedas. Seu pai foi morto por um demônio, Kalmashapada, e para vingar-se disso, ele quis aniquilar o mundo inteiro. Contudo, foi refreado por seu avô, Vasishta. Então ele executou um yagna de matança de Rakshasas, mas Maharishi Pulastya impediu-o. Ele gerou Vyasadeva, sendo atraído por Satyavati, que se tornaria esposa de Maharaj Shantanu. Pelas bênçãos de Parashara, Satyavati ficou perfumada, com aroma que se difundia por milhas. Também esteve presente durante a ocasião da morte de Bhishma. Foi o mestre espiritual de Maharaj Janaka e grande devoto do Senhor Shiva. Ele é o autor de muitas escrituras védicas e orientações sociológicas. Gadi Sutta, ou Vishvamitra, grande sábio austero e dotado de poder místico. É famoso como Gadi Sutta, porque seu pai era Gadi, poderoso rei da província Kanyad Kubja, parte de Uttara Pradesh. Embora fosse kshatriya por nascimento, tornou-se brahmana no mesmo corpo, devido ao poder de suas conquistas espirituais. Ele provocou briga com Vasishta Muni, quando era rei kshatriya, e executou um grande sacrifício em cooperação com Maganga Muni, e assim foi capaz de exterminar os filhos de Vasishta. Tornou-se um grande yogi, e todavia não conseguiu restringir seus sentidos, sendo desse modo obrigado a tornar-se o pai de Shakuntala, a bela rainha da história do mundo. Certa vez, quando era rei kshatriya, ele visitou o eremitério de Vasishta Muni e teve uma recepção real. Vishvamitra queria de Vasishta uma vaca chamada Nandini, e o Muni recusou-se a dá-la. Vishvamitra roubou a vaca, e assim houve uma desavença entre o sábio e o rei. Vishvamitra foi derrotado pela força espiritual de Vasishta, e assim o rei decidiu tornar-se um brahmana. Antes de tornar-se brahmana, ele submeteu-se a severa austeridade, às margens do Kaushika. Também foi um dos que tentaram parar a guerra de Kurukshetra. Angira é um dos 6 filhos mentais de Brahma e pai de Brihaspati, o grande sacerdote erudito dos semideuses nos planetas celestiais. Nasceu do sêmen de Brahmadi, oferecida a uma cinza de fogo. Utatya e Samvarta são filhos dele. É dito que ele ainda está executando a austeridade e cantando o santo nome do Senhor, no lugar conhecido como Alokananda, às margens do Ganges. Parashurama, ver Srimad Bhagavatam 1.9.6. Utatya, um dos 3 filhos de Maharishi Angira, foi o mestre espiritual de Maharaj Mandhata. Casou-se com Bhadra, a filha de Soma, a lua. Varuna raptou sua esposa Bhadra, e para vingar-se da ofensa do deus da água, ele bebeu toda a água do mundo. Medhatiti, velho sábio de outra hora, membro da Assembleia do Rei Celestial Indradeva,
Seu filho era Kanva Muni, que criou Shakuntala, na floresta. Foi promovido ao planeta celestial por seguir estritamente os princípios da vida retirada, Vanaprastha. Devala, grande autoridade como Narada Muni e Vyasadeva. Seu bom nome está na lista das autoridades mencionadas no Bhagavad Gita, quando Arjuna reconheceu o Sr. Krishna como a suprema personalidade de Deus. Encontrou-se com Maharaj Yudhishthira após a guerra de Kurukshetra, e era o irmão mais velho de Dhaumya, o sacerdote da família Pandava. Assim como os kshatriyas, ele também permitiu que sua filha escolhesse seu próprio esposo, numa reunião Swayamvara, para a qual todos os filhos solteiros dos rishis foram convidados. Segundo alguns, ele não é a Sita Devala. Bharadwaja, ver Srimad Bhagavatam 196. Gautama, um dos 7 grandes sábios do universo. Sharadwan Gautama foi um de seus filhos. As pessoas na Gautama Gotra, dinastia, são hoje os seus descendentes familiares, ou descendentes em sua sucessão discipular. Os brahmanas que professam a Gautama Gotra geralmente são descendentes familiares, e os kshatriyas e vaishyas que professam a Gautama Gotra estão todos na linha de sua sucessão discipular. Ele era o esposo da famosa Ahalya, que se transformou numa pedra quando Indradeva, o rei do céu, a molestou. Ahalya foi libertada pelo Sr. Ramachandra. Gautama era avô de Kripacharya, um dos heróis da guerra de Kurukshetra. Maitreya, grande rishi de outrora, foi o mestre espiritual de Vidura e uma grande autoridade religiosa. Aconselhou Dhritarashtra a manter boas relações com os Pandavas. Duryodhana discordou e assim foi amaldiçoado por ele. Encontrou-se com Vyasadeva e manteve discussões religiosas com ele. Verso 11. Também havia muitos outros semideuses santos, reis e ordens reais especiais, chamadas Arunadhayas, um gênero especial de Raja Rishis, de diferentes dinastias de sábios. Quando todos eles se reuniram para encontrar-se com o imperador Parikshit, este os recebeu apropriadamente e prostrou-se com sua cabeça no chão. Significado: o sistema de prostrar-se com a cabeça no chão para demonstrar respeito aos superiores é uma excelente etiqueta que deixa o visitante honrado, agradecido no fundo do coração. Mesmo um ofensor de primeiro grau é perdoado simplesmente por esse processo. E Maharaj Parikshit, embora honrado por todos os rishis e reis, deu boas-vindas a todos os grandes homens com esta humilde etiqueta, a fim de ser perdoado de quaisquer ofensas. Geralmente, na última fase da vida, todo homem sensato adota esse método para ser perdoado antes da partida. Dessa maneira, Maharaj Parikshit implorou a benevolência de todos para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Verso 12. Depois que todos os rishis e outros sentaram-se confortavelmente, o rei, permanecendo humildemente diante deles, com mãos postas, falou-lhes de sua decisão de jejuar até a morte. Significado: embora o rei já estivesse decidido jejuar até a morte
às margens do Ganges. Ele expressou humildemente sua decisão, para verificar as opiniões das grandes autoridades ali presentes. Qualquer decisão, não importa de que importância, deve ser confirmada por alguma autoridade. Isso torna o assunto perfeito. E isso significa que os monarcas que governavam a terra naqueles dias não eram ditadores irresponsáveis. Eles seguiam escrupulosamente as decisões autorizadas dos santos e sábios, em termos do preceito védico. Maharaj Parikshit, sendo um rei perfeito, seguiu os princípios ao consultar as autoridades, mesmo até os últimos dias de sua vida. Verso 13. O afortunado rei disse: na verdade, somos o mais grato de todos os reis, que são treinados para obter favores das grandes almas. Geralmente vós, sábios, considerais a realeza como lixo, a ser rejeitado e deixado em lugar distante. Significado: segundo os princípios religiosos, o excremento, a urina, a água de limpeza, etc., devem ser mantidos a longa distância. Banheiros conjugados, urinóis, etc., podem ser amenidades muito convenientes da civilização moderna, mas ordena-se que estejam situados à distância das áreas residenciais. Aqui cita-se esse mesmo exemplo, em relação com a ordem real, para aqueles que estão marchando progressivamente de volta ao Supremo. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que estar em contato íntimo com homens de reais e centavos, ou a ordem real, é pior que suicídio para alguém que deseje voltar ao Supremo. Em outras palavras, geralmente os transcendentalistas não se associam com homens que são demasiadamente enamorados da beleza externa da criação de Deus. Através do avanço do conhecimento em compreensão espiritual, o transcendentalista sabe que este belo mundo material nada mais é que um reflexo sombrio da realidade, o reino de Deus. Portanto, eles não são muito cativados pela opulência real ou qualquer coisa semelhante. Mas no caso de Maharaj Parikshit, a situação era diferente. Aparentemente, o rei estava condenado à morte por um inexperiente menino brahmana, mas na realidade foi chamado pelo Senhor para voltar a ele. Outros transcendentalistas, os grandes sábios e místicos, que se reuniram por causa do jejum de Maharaj Parikshit até a morte, estavam completamente ansiosos por vê-lo, pois ele estava voltando ao Supremo. Maharaj Parikshit também pôde entender que os grandes sábios que se reuniram ali foram todos bondosos com seus antepassados, os Pandavas, por causa do serviço devocional que os Pandavas prestaram ao Senhor. Portanto, ele sentiu-se agradecido aos sábios por estarem ali presentes na última fase de sua vida, e sentiu que tudo isso devia-se à grandeza de seus falecidos antepassados ou avós. Portanto, ele sentiu-se orgulhoso de calhar ser descendente de devotos tão grandiosos. Esse orgulho dos devotos do Senhor certamente não é igual ao inflado senso de vaidade por causa da prosperidade material. O primeiro é realidade, ao passo que o outro é falso e vão. Verso 14. A suprema personalidade de Deus, o controlador tanto do mundo transcendental quanto do mundo mortal, benevolamente me dominou sob a forma da maldição de um Brahmana. Por eu ser demasiadamente apegado à vida familiar, o Senhor,
a fim de me salvar, aparece diante de mim de tal maneira que somente por temor desapegar-me-ei do mundo. Significado: Maharaj Parikshit, embora nascido em família de grandes devotos, os Pandavas, e embora seguramente treinado no transcendental apego à companhia do Senhor, ainda assim achava tão forte o encanto da vida familiar mundana que teve que desapegar-se graças a um plano do Senhor. O Senhor toma tal ação direta no caso de um devoto especial. Maharaj Parikshit pôde entender isso devido à presença dos mais elevados transcendentalistas do universo. O Senhor reside com seus devotos, e por isso a presença dos grandes santos indicava a presença do Senhor. Portanto, o rei deu boas-vindas à presença dos grandes rishis, considerando-a uma graça do Senhor Supremo. Verso 15. Ó Brahmanas, simplesmente aceitai-me como uma alma completamente rendida, e deixai que Mãe Ganges, a representante do Senhor, também me aceite dessa maneira, pois já acolhi os pés de lótus do Senhor em meu coração. Que a serpente alada, ou qualquer coisa mágica que o Brahmana tenha criado, pique-me de uma vez. Somente desejo que todos vós continueis cantando as façanhas do Senhor Vishnu. Significado: logo que uma pessoa se abandona completamente aos pés de lótus do Senhor Supremo, ela não teme absolutamente a morte. A atmosfera criada pela presença de grandes devotos do Senhor, às margens do Ganges, e a completa aceitação dos pés de lótus do Senhor por parte de Maharaj Parikshit foram garantias suficientes para o rei voltar ao Supremo. Assim ele livrou-se absolutamente de todo o temor à morte. Verso 16. Ó Brahmanas, oferecendo reverências a todos vós, oro mais uma vez, que se tiver que nascer novamente no mundo material, eu tenha completo apego ao ilimitado Senhor Krishna, a companhia de seus devotos e relações amistosas com todos os seres vivos. Significado: aqui Maharaj Parikshit explica que o devoto do Senhor é o único ser vivo perfeito. O devoto do Senhor não é inimigo de ninguém, mesmo que existam muitos inimigos do devoto. O devoto do Senhor não gosta de se associar com não-devotos, embora não nutra inimizade contra eles. Ele deseja a companhia dos devotos do Senhor. Isso é perfeitamente natural, porque os pássaros da mesma plumagem convivem bem entre eles. E a função mais importante do devoto é ter completo apego ao Senhor Shri Krishna, o Pai de todos os seres vivos. Assim como um bom filho do Pai comporta-se de maneira amistosa com todos os seus outros irmãos, da mesma forma, o devoto do Senhor, sendo um bom filho do Pai Supremo, o Senhor Krishna, vê todos os outros seres vivos em relação com o Pai Supremo. Ele tenta trazer os filhos arrogantes do Pai de volta a um estágio sadio, para levá-los a aceitar a paternidade suprema de Deus. Maharaj Parikshit estava certamente voltando ao Supremo, mas mesmo se não voltasse, ele orou por um padrão de vida que é o caminho mais perfeito no mundo material. O devoto puro não deseja a companhia
de personalidades tão grandes como Brahma, mas prefere a companhia de um ser vivo minúsculo, desde que ele seja devoto do Senhor. Verso 17. Com perfeito autocontrole, Maharaj Parikshit sentou-se num assento de palha, com as raízes da palha voltadas para o leste, colocado na margem sul do Ganges, e ele próprio ficou de frente para o norte. Um pouco antes, ele dera a posse de seu reino ao seu filho. Significado: o rio Ganges é célebre como a esposa do mar. O assento de palha Kusha é considerado santificado se a palha é arrancada completamente da terra com raiz, e se a raiz está apontada em direção ao leste, isso é considerado auspicioso. Ficar de frente para o norte é ainda mais favorável para alcançar sucesso espiritual. Maharaj Parikshit passou a responsabilidade da administração para seu filho antes de deixar o lar. Assim ele estava plenamente equipado, com todas as condições favoráveis. Verso 18. Desse modo, o rei, Maharaj Parikshit, sentou-se para jejuar até a morte. Todos os semideuses dos planetas superiores louvaram as ações do rei, e com grande prazer espalharam flores continuamente sobre a terra e tocaram tambores celestiais. Significado: mesmo até a época de Maharaj Parikshit, havia comunicações interplanetárias, e a notícia do jejum de Maharaj Parikshit até a morte, para alcançar a salvação, alcançou os planetas superiores no céu, onde vivem os inteligentes semideuses. Os semideuses são mais luxuriosos que os seres humanos, mas todos eles são obedientes às ordens do Senhor Supremo. Não há ninguém nos planetas celestiais que seja ateísta ou descrente. Assim, qualquer devoto do Senhor sobre a face da terra é sempre louvado por eles. E no caso de Maharaj Parikshit, eles deleitaram-se grandemente e desse modo deram sinais de honra ao espalhar flores sobre a terra e ao tocar tambores celestiais. Um semideus sente prazer em ver alguém voltar ao Supremo. Ele sempre está satisfeito com o devoto do Senhor, tanto que através de seus poderes adidhaivicos, ele pode ajudar os devotos sob todos os aspectos. E o Senhor fica satisfeito com eles por suas ações. Há uma corrente invisível de completa cooperação entre o Senhor, os semideuses e o devoto do Senhor na terra.